Boa noite, tudo bem? Então, eu não preparei o que eu vou falar agora de improviso, mas eu estava tendo uma conversa com meu filho esses dias e preparando ele para essa vida passageira que nós temos aqui. E quando eu comecei a pensar um pouco mais sobre esse assunto, quando um amigo meu, que tem em torno de 50 anos de idade, perdeu o pai aos 6 anos de idade, que é a idade do meu filho, a gente estava no parquinho, ele estava comigo e ele falou: André, você sabia que quando seu filho tiver a minha idade, ele não tem 50 anos, ele tem uns 40 e pouco, você não vai estar mais aqui? Cara, eu fiquei arrasado. Sabe por quê? Porque antes de ser pai, antes de desfazer a vasectomia, que eu tinha uma vasectomia, então quem decidia se iria ser pai novamente era eu pensei nesse assunto, eu calculei isso. Porque eu fui pai dos meus primeiros filhos com 30, 32 anos. E agora eu fui pai aos 51, hoje eu tenho 57, meu filho 6 anos. Cara, eu fiquei arrasado. A partir desse momento, isso deve ter uns 10 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, eu comecei a preparar meu filho, que um dia eu não estaria aqui ao lado dele. E eu comecei a pensar sobre o maior legado que a minha mãe deixou para mim. Ela não me deixou bem nenhum, não tenho herança por parte dela. E minha mãe era uma pessoa muito radical, muito extremista, sofreu muito com a velhice por ser uma pessoa inflexível. Ela se afastou dos familiares, mas desde pequenininho ela me levava para a igreja. Ela me induziu a buscar a Deus. Hoje eu faço teologia, eu sou um cristão há mais ou menos uns 30 e poucos anos, tenho que fazer as contas. Houve fases que eu fiquei rebelde com Deus, mas na maioria do tempo, em 95, 98% das vezes, eu lutei contra todas as minhas forças, contra a minha natureza humana, para ser o mais fiel possível. E hoje eu tento passar isso para esse garoto. Eu fiz isso com os meus filhos maiores, graças a Deus estou começando a colher bênçãos de um relacionamento com Deus que eles têm hoje, que eles buscam, porque eles passaram um bom tempo na rebeldia, coisa de adolescente, né? Agora já na fase adulta eles têm entendido um pouco mais. E resumindo, aquela semente plantada está dando frutos. E eu tento passar isso para esse filho pequeno, porque às vezes uma criança, caso dele, tem inseguranças, tem medos, sofre, às vezes quando perde uma amizade, porque o amigo mudou. Eu sofria muito quando era criança, que meu pai mudou muitas vezes, e nessas mudanças eu perdia todos os meus amigos. Naquela época era muito difícil manter contato, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Orkut, só tinha uma opção: escrever uma carta. Uma vez eu até tentei fazer isso com um amigo. A primeira carta foi e voltou. Depois, não sei se ele mudou de endereço, eu também mudei e perdemos o contato total. Eu sei o nome dele completo até hoje. Nunca o encontrei. Mas porque eu resolvi gravar esse vídeo e falar sobre a fidelidade de Deus e sobre amor e sobre confiar em Deus? Porque eu tenho atendido muitas pessoas, irmãos, na advocacia, e pessoas que me chamam para conversar, para desabafar, no particular, e as pessoas estão sofrendo muito hoje. A nossa vida aqui é temporária, mas nós criamos laços de amor, de carinho com as pessoas, e não estamos preparados para perder. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, é tão difícil você quebrar um vínculo de amor. Já parou para pensar nisso? Uma vez um pastor daquele das antigas raiz me disse o seguinte: você quer quebrar esses vínculos de amor e de sentimento, você precisa rasgar todas as fotos que você tem daquela pessoa,
rasgar, queimar as cartas, não só rasgar, queimar, também cartas, fotos, apagar tudo hoje nos álbuns, né, na nuvem, e orar a Deus para quebrar esse vínculo, porque nós fazemos promessas a essas pessoas de amor eterno, e uma delas, eu lembro de uma fala até hoje no carro, assim, eu lembro de pessoas que eu gostei muito e a gente falava sobre amor e a pessoa falava, não, a fila anda. Nossa, isso machuca, né? E uma vez eu caí na besteira de falar isso para uma pessoa, que se terminasse, águas que passam, né? A vida é assim, você tem que tocar o barco. É verdade, de certa forma é, mas como é difícil quebrar vínculos espirituais, onde você prometeu amor eterno, onde você prometeu fidelidade. Já parou para pensar nisso? E não é só comigo. Ontem um amigo meu estava falando, André, eu conheci uma pessoa muito legal, mas eu estou sofrendo por aquele problema que eu tinha, aquela pessoa que quebrou meu carro todo, que é agressiva, que é doida varrida, alienação dominou a mente dele, é o que eu acho. Me parece, porque tem pessoas que nem mereciam esse amor, esse sentimento, mas deve ser um domínio, uma lavagem cerebral que essa pessoa fez. Falando aqui desse amigo meu. Então, irmãos, nós somos seres que necessitamos de amar e ser amado. E eu não quero que meus filhos percam essa bênção de amar os seus filhos, de amar uma pessoa, de se comprometer, de se dedicar. Só que tudo nessa vida é passageiro, infelizmente, né? Eu estava lendo uma escritura agora que fala que só Deus é fiel. Ele é o único que não trai a nossa confiança. E é exatamente isso que eu estava tentando plantar e falar para o meu filho. Que um dia eu não vou estar aqui, a mãe dele não vai estar aqui, mas ele tem um amigo fiel, um amor verdadeiro e infinito. E eu estava falando para ele, filho, esse amor passa de uma vida para outra, ele é infinito. Você precisa, ter esse relacionamento com Deus, porque ele vai te acompanhar para o resto da sua vida, até em outra vida, em outra perspectiva. Algumas pessoas acreditam que será aqui na terra, outras que é no céu, enfim, eu não estou preocupado com isso, mas eu acabei de orar agora, ajoelhar, e eu quis falar com vocês essas palavras, porque eu tenho atendido muitos casais, e quando eu chego para atender, a primeira pergunta é, há possibilidade de reconciliação? Antes de falarmos em divórcio, em falar em bens, é possível reconciliar? Eu conheço casais que conseguiram isso mesmo após uma traição, por amor e por perdão, por intermédio de Jesus Cristo. É possível. Mas, irmãos, eu queria comentar com vocês esse momento aqui, porque eu percebo que nós estamos perdendo muita coisa em nossas vidas, por não dar valor àquela pessoa que está do teu lado, e achando que trocar é a solução. Nem sempre. Eu vejo muitos psicólogos, muitos terapeutas falando, não está dando certo, separa. Eu luto até o fim para que esse casal consiga restaurar seu relacionamento. Eu gosto muito disso. E tem uma questão, se alguém está envolvido, eu conheço uma pessoa que está envolvida com outra pessoa, eu me afasto, eu não quero interferir na vida de ninguém. E isso tem a ver com respeito, que eu estava falando esses dias na última live, né? O respeito, ele precisa ser no nosso pensamento, na nossa alma. A fidelidade precisa ser na nossa alma, no nosso pensamento. Irmãos, é isso, espero ter ajudado, mas eu fico triste por ver tantos relacionamentos acabando, e às vezes a questão é só uma, perdoar. Só uma questão de perdão. Nós queremos ser perdoados, todo mundo quer perdão, mas poucos estão dispostos a perdoar. Pensa nisso.